Olá pessoal, é com grande satisfação que eu retomo hoje a ADP Concursos para falarmos então hoje da Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006. Com ênfase então ao edital da SUSEP, um abraço para o pessoal que está me acompanhando, é uma grande satisfação de estar com vocês hoje. Meu nome é Sheila Bittencourt, advogada, pós-graduanda em Direito Público, com ênfase em Constitucional, concurseira. Abaixo segue meu telefone de WhatsApp. Caso os senhores precisem de algum auxílio, fico à disposição, viu, pessoal? Primeiramente, cabe a nós começar pelo conceito de droga. O que é droga? No artigo 1º, parágrafo único, para fins desta lei, consideram-se como drogas as substâncias ou produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. No artigo 66, para fins do disposto no parágrafo único do artigo 1º dessa lei, até que seja atualizada a terminologia da lista mencionada no preceito, denominam-se drogas, substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial da Portaria 344 de 12 de maio de 98. Trata-se então de uma norma penal em branco heterogênea, pois ela é incompleta em seu artigo 33, deriva do Poder Legislativo da União, a fonte legislativa. Precisa então de uma norma complementadora, que é a Portaria 344, oriunda do Poder Executivo da União. O bem jurídico tutelado de regra é a saúde pública, mas existe também no artigo 39 a incolumidade pública. Sujeito passivo é a coletividade. Os delitos da lei de drogas são, por isso, classificados doutrinariamente de crimes vagos, cujo maior impacto é a incompatibilidade com a ação penal privada subsidiária da pública, por ausência de previsão legal de legitimados à sua propositura. Classificação dos crimes quanto ao resultado normativo ou jurídico. Os crimes da lei de drogas são de perigo abstrato e coletivo, ou seja, comum. Atingem a toda a sociedade. Objetivo da lei de drogas ou do CISNAD. Qual é o objetivo? Por que essa veio a ser instituída uma lei de drogas? O objetivo dela é a prevenção e mais a repressão. As duas coisas. O CISNAD também faz campanhas. Temos, inclusive, uma semana de prevenção. Tem os agentes públicos que vão às escolas fazer esse trabalho de palestras, de conscientização, todos mencionados na lei, na referida lei. Dispõe, então, nos artigos 1º, 3º, inciso 1 e 3, 4º, 10 e 5º, inciso 3 da Lei de Drogas. A publicação, a vacatio legis e a vigência da Lei de Drogas. A sua publicação se deu em 23 de 8 de 2006, com a vacatio legis de 45 dias para entrar em vigência, na qual se instituiu em 8 de 10 de 2006. Dos crimes, então. Usuário de drogas, disposto no 27 e 30. Configuração do tipo básico. O artigo 28, ele dispõe para nós que é quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar, trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas. Como era e como ficou ali, pessoal? O artigo 28 da Lei de Drogas. Antes era adquirir, guardar, trazer consigo. Adquirir, guardar, trazer consigo permaneceu e se acrescentou ter em depósito e transportar. Trata-se de uma novatio criminis, as condutas de ter em depósito e transportar. Representa hipóteses de lex gravior, ou seja, novatio criminis não pode retroagir. Tráfico, distinção. Para avaliar o que é tráfico, existem dois critérios, o critério subjetivo e objetivos. O subjetivo é a finalidade da conduta, qual era a intenção do indivíduo. Critérios objetivos vão ser os que vão ser auferidos pelo juiz e pela autoridade policial. No artigo 28, parágrafo 2º, para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais
e pessoais, bem como a conduta e aos antecedentes do agente. A autoridade policial, por sua vez, no artigo 52.1, dispõe que relatará sumariamente as circunstâncias do fato, justificando as razões que a levaram à classificação do delito, indicando a quantidade, natureza da substância ou do produto apreendido, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente. Configuração do tipo derivado. O artigo 28, parágrafo 1º dispõe: as mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. De regra, proibidas em todo o território nacional, a ressalva é o uso estritamente ritualístico e religioso. Tráfico. Pode configurar crime equiparado ao tráfico se as condutas forem praticadas visando a distribuição da droga, seria então uma novácio crimes. As penas, no artigo 28, dispõe: será submetido às seguintes penas: advertência sobre os efeitos da droga, prestação de serviços à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Antes era detenção de 6 meses a 2 anos e pagamento de 20 a 50 dias multa. Agora foram introduzidas advertência, prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso. No que diz respeito à lei de drogas, representa para o usuário a hipótese de lex missor, novatio legis in melius, melhorou então para o usuário nessa circunstância. Podem ser aplicadas de forma isolada e cumulativa. As penas de prestação de serviços à comunidade e comparecimento a programa ou curso educativo têm duração máxima de 5 meses, salvo em caso de reincidência, que é 10 meses. A diferença entre o Código Penal e a Lei de Drogas dispõe no Código Penal que a prestação de serviço ela é substitutiva, ela prescreve ao tempo da pena privativa de liberdade substituída. O descumprimento, ele reverte, ou seja, converte a pena privativa de liberdade. A prestação de serviço à comunidade na lei de drogas, por sua vez, é uma pena autônoma. A prescrição da pretensão punitiva, bem como a prescrição da pretensão executória, ela prescreve em 2 anos, então não é a mesma da pena como é lá no Código Penal. A admoestação verbal ou multa, ou seja, ele pode ser advertido verbalmente ou ser aplicado só a multa, em caso de descumprimento. Procedimento. No artigo 48 dispõe como é o procedimento. Pela ausência de combinação de pena privativa de liberdade, o crime do usuário pode ser classificado doutrinariamente como infração de ínfimo potencial ofensivo. Aplica-se o disposto da Lei 9.099. O agente é processado de regra no GCRIM, Juizado Especial Criminal, pois deve-se observar os foros por prerrogativa de função. O fato é registrado em termo circunstanciado. Quanto à possibilidade de condução do usuário a órgão policial, existem 2 correntes. Não pode, pois a lei de drogas veda a detenção do agente, né? Pode, pois o que efetivamente é vedado é a detenção do usuário. Então, quanto aos crimes, os crimes comuns, como fala, tem a captura, a condução, a autuação, que é a lavratura do auto de prisão em flagrante, e a custódia, encaminhado ao estabelecimento prisional. Por usuário de drogas, existe a captura, a condução ao juízo ou à autoridade policial, a autuação da lavratura do TC, mas é vedada a custódia, vedada a detenção. Princípio da insignificância, inaplicabilidade. O STF admite, o STJ não admite. Temos essa divergência. Tráfico ilícito e produção não autorizada de drogas, artigo 33. Tráfico ilícito. Artigo 31. É indispensável a licença prévia da autoridade competente para produzir, extrair, fabricar, transformar, preparar, possuir, manter
em depósito, importar, exportar, reexportar, remeter, transportar, expor, oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou adquirir para qualquer fim drogas ou matéria-prima destinada à sua preparação, observadas as demais exigências legais. O tipo básico no artigo 33 caput refere importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou oferecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou desacordo com determinação legal regulamentar. Pena de reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias multa. Trata-se, então, pessoal, de um tipo misto alternativo de conteúdo variado e ação múltipla, derivando de todos aqueles verbos ali. Princípio da insignificância pelo STF e STJ não se admite. Tipos derivados. Matéria-prima, insumos ou produtos químicos. No artigo 33, parágrafo 1º, dispõe importar, exportar, remeter, produzir, fabricar, adquirir, todos aqueles verbos ali. Regularmente, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas. Podem observar no quadro comparativo que fizemos ali, que antes só tinha matéria-prima. Agora, o artigo 33, parágrafo 1º, inciso 1, introduziu também matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas. Em relação aos insumos e produtos químicos, o tipo representa hipótese de lex gravior, novácio crimes, portanto, retroativo. Não se exige efeito farmacológico da substância, bastando que se prove que ele se destina à preparação da droga. Semear, cultivar e colher, artigo 33, parágrafo 1º. Inciso 2. Semear, cultivar ou fazer a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas. Artigo 28, parágrafo 1º da Lei de Drogas é pequena quantidade e consumo pessoal. Artigo 33, parágrafo 1º, inciso 2 da Lei de Drogas é qualquer quantidade visando a distribuição. Então, o consumo pessoal, pequena quantidade. Qualquer quantidade visando a distribuição. Imaginemos os senhores, vocês agentes policiais, estão passando próximo a uma escola. Tá lá uma pessoa lá na frente em situação suspeita. Abre-se o portão, sai aquele monte de adolescentes e vão em direção àquela pessoa. Você percebe que ele está entregando uma coisinha e recebendo outra, entregando uma coisinha e recebendo outra. Vão chegar, vão tomar as medidas cabíveis, eles vão perguntar, o que tu está fazendo aí? Não estou fazendo nada. E verificam que num bolso existem cédulas de R$2, R$5, R$10, R$20, no outro bolso um pino de cocaína. A situação em que ele estava exposto, a movimentação que houve perto dele, por mais que ele tenha um pino junto com ele ali, demonstra a distribuição da droga. Trata-se então de um traficante. As plantações ilícitas são destruídas pelo delegado de polícia, observado as regras ambientais, preservando a quantidade para prova e contraprova, baseado nos artigos dispostos. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais são expropriadas para reformas agrária e habitação popular. A utilização de local ou bem de qualquer natureza para tráfico, artigo 33, parágrafo 1º, inciso 3, utiliza local ou bem de qualquer natureza de quem tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar para tráfico ilícito de drogas. Antes tínhamos utiliza de local, uso indevido ou tráfico. O artigo 33, parágrafo 1º, inseriu local ou bem de qualquer natureza para tráfico ilícito de drogas. Então, tivemos no que diz respeito bem de qualquer natureza, um tipo penal que representa hipótese de lex gravior,
incriminadora, por isso irretroativo. O tipo não contempla a hipótese de uso indevido. Então, deixou de se apresentar ali no novo tipo penal. Venda ou entrega a policial disfarçado. Isso foi uma inovação do pacote anticrime. No artigo 33, parágrafo 1º, inciso 4, se instituiu: vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O agente policial disfarçado quando presentes elementos probatórios razoáveis da conduta pré-existente. O disposto contempla a hipótese, pessoal, de flagrante válido em condutas caracterizadoras de crime instantâneo, redimensionando o conteúdo da súmula 145 do STF. O pacote anticrime foi publicado em 24 de dezembro de 2019 e teve uma vacatio legis de 30 dias, que, contado na forma do artigo 8º, entrou em vigor em 23 de janeiro de 2020. Desta forma, a nova figura típica que configura lex gravior só pode incidir a partir da referida data, em entendimento ao princípio do constitucional da irretroatividade da lei penal gravosa. As penas, pessoal. Tínhamos, então, reclusão de 3 a 15 anos e pagamento de 50 a 360 dias multa. Hoje temos pena de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias multa. No que diz respeito à pena do tráfico, a lei de drogas, hipótese lex gravior, portanto, irretroativa. Induzimento, instigação e auxílio do uso indevido de drogas. No artigo 33, parágrafo 2º, induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de drogas. Induzir é criar a ideia, instigar é reforçar essa ideia e auxiliar é prestar ajuda. Por exemplo, a marcha da maconha não configura o tipo penal. Lembra que foi muito discutido? A atual lei de drogas não repetiu que o crime que havia na lei anterior, no artigo 12, parágrafo 2º, que tratava de apologia ou incitação. O uso ou tráfico ocasionando o abolício crimes. Então, muito se discutiu quando teve a marcha da maconha se era apologia ou não. A nova lei não dispôs tal crime dessa forma. O uso compartilhado de drogas. Artigo 33, parágrafo 3º. Oferecer droga eventualmente e sem objetivo de lucro a pessoa de seu relacionamento para juntos consumirem, pena de 6 a 1 ano e pagamento de 700 a 1.500 dias multa, sem prejuízo das penas previstas no artigo 28. O tipo trata de hipótese de novatio crimes, que só pode ser aplicado a partir da vigência da lei de drogas. Infração de menor potencial ofensivo gera termo circunstanciado na esfera policial, julgar da regra no GCRIM, pelo procedimento comum sumaríssimo, admitindo os institutos descaracterizadores da transação, como transação penal, suspensão condicional do processo, requisitos cumulativos, oferecimento eventual da droga, a ausência de intenção de lucro, consumo em conjunto, mais pessoa de relacionamento do agente. Na falta de qualquer desses requisitos, pessoal, a conduta se amolda ao tipo base. A ausência de intenção de lucro, requisito negativo. Consumo em conjunto, requisito positivo. Pessoa do relacionamento é um crime bipróprio, que pode ser sofrido e realizado por qualquer pessoa. Artigo 33. Nos delitos definidos no caput do parágrafo 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas e integre organização criminosa. Ali eu coloquei um quadro para vocês de como se evoluiu a organização criminosa até os dias atuais. Hoje, considera-se a associação criminosa, organização criminosa e associação de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão das tarefas, ainda que informalmente.
Cabe a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, pois a vedação antes existente foi declarada inconstitucional pelo STF, sendo afastada sua eficácia pelo Senado Federal. Quanto à possibilidade de aplicar o benefício sobre a pena de lei anterior, o STJ pacificou o entendimento pela súmula 501, de que não cabe combinação de leis penais, devendo o juiz verificar se a lei nova, com a incidência da minorante, é mais benéfica que a anterior. O tráfico privilegiado, muita atenção nisso aqui, pessoal, o tráfico privilegiado não é equiparado a crime hediondo. A súmula 512 do STJ foi cancelada. Não se considera hediondo ou equiparado para fins desse artigo o crime de tráfico de drogas previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da referida lei de drogas. Maquinário, aparelho e instrumento ou objeto para o preparo da droga. No artigo 34 dispõe: fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar, a qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena de reclusão de 3 a 10 anos e pagamento de 1.200 a 2.000 dias multa. Nesse caso, concurso com o tráfico de drogas. Há concurso material por se tratar de objetos materiais distintos. O crime do artigo 34 é subsidiário em relação ao 33. Exige-se perícia para provar que a destinação do objeto é o preparo da droga. Em caso de objetos destinados ao uso comum, o fato é atípico. Associação para o tráfico. Artigo 35. Associaram-se 2 ou mais pessoas para o fim de praticar reiteradamente ou não qualquer dos crimes previstos no artigo 33 do caput, parágrafo 1º e 34 desta lei. Pena de reclusão de 3 a 10 anos e pagamento de 700 a 1.200 dias multa. Trata-se, pessoal, de crime de concurso necessário. Exige-se um quórum mínimo de 2 agentes, observando a estabilidade, a permanência. Ausentes esses requisitos, a conduta não se amolda à figura típica. Provada a estabilidade e permanência, os agentes respondem pela associação e pelos crimes praticados em concurso material, ou seja, as penas são somadas, conforme disposto no artigo 69 do Código Penal. Ali temos um quadro evolutivo, era a reclusão de 3 a 10 anos e 50 a 360 dias multa. O artigo 8º da Lei 8.072/90 passou de reclusão de 3 a 6 anos, da uma Lex Missior, e depois passou no artigo 35 caput, da Lei 11.346, 3 a 10 anos, 700 a 1.200 dias multa. Então, é uma Lex grave, novatio legis impégios, ou seja, irretroativa. Associação para custeio ou financiamento. O artigo 35, parágrafo único. Nas mesmas penas do caput desse artigo incorre quem se associa para a prática reiterada do crime definido no artigo 36 desta lei. O artigo 35 caput, ele dispunha: associaram-se 2 ou mais pessoas para o fim de reiteradamente ou não. Artigo 33, parágrafo 1º e 34. O artigo 35, parágrafo único. Nas mesmas penas do caput desse artigo incorre quem se associa para a prática reiterada, definido no artigo 36. Custeio e financiamento do tráfico. O artigo 36. Financiar ou custear a prática de qualquer crime previstos nos artigos 33 do caput, parágrafo 1º e 34 desta lei, pena de 8 a 20 anos, pagamento de 1.200 a 4.000 dias multa. Trata-se de hipótese lex gravior, portanto, retroativa. O tipo penal representa, pessoal, a exceção à teoria monista unitária, que fundamenta o artigo 29 do Código Penal. O tipo apresenta a maior pena da lei de drogas, prevalece na doutrina que não é crime equiparado a hediondo.
Não se aplica a majorante do artigo 40, inciso 6, que trata do financiamento ou custeio do tráfico, sob pena de incidir em bis e idem. Colaborador do tráfico. O artigo 37. Colaborar como informante com grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos nos artigos 33 caput e parágrafo 1º e 34 desta lei. Pena de reclusão de 2 a 6 anos, pagamento de 300 a 700 dias multa. Trata-se de hipótese de lex grave, novácio crimes, portanto, irretroativa também. O tipo penal representa exceção à teoria monista unitária, com fundamento no artigo 29, violação do sigilo funcional no artigo 325, há concurso de infrações por se tratar de bens jurídicos distintos, aplica-se o tipo da lei de drogas em face de sua especialidade em relação ao crime do Código Penal. Nesse caso, aplica-se a majorante do artigo 40, inciso 2, da lei de drogas. Prescrição ou ministração culposa de drogas. Artigo 38 dispõe: prescrever ou ministrar culposamente drogas sem que delas necessite o paciente, ou fazê-lo em doses excessivas ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos e pagamento de 50 a 200 dias multa. É crime culposo, é o único crime culposo, pessoal, da lei de drogas. Prescrever tem o sentido de autorizar o uso, receita, enquanto ministrar é entregar a consumo. Prevalece na doutrina que é crime próprio, que só pode ser praticado por profissionais da saúde. Pena máxima combinada em abstrato, conclui-se que se tratar de hipo, infração de menor potencial ofensivo, gera na esfera policial termo circunstanciado, processada no GCRIM, procedimento comum sumaríssimo, admitindo composição civil, transação penal, todos aqueles benefícios oriundos da Lei 9.099. Concurso com homicídio, lesão culposos. Não há concurso porque o crime de dano mais grave absorve o crime menos grave, o que se justifica pelo princípio da construção. Há concurso por se tratar de bens distintos. Condução de aeronaves ou embarcações pós-consumo de drogas. No artigo 39 dispõe: conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, expondo a dano potencial à incolumidade de outrem, pena de detenção de 6 meses a 3 anos, além da apreensão do veículo, cassação da habilitação respectiva ou proibição de obtê-la pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade aplicada e pagamento de 200 a 400 dias multa. Parágrafo único. As penas de prisão e multa aplicadas cumulativamente com as demais serão de 4 a 6 anos e 400 a 600 dias multa, se o veículo referido no caput desse artigo for de transporte coletivo de passageiros. Então, pessoal, trata-se de bem jurídico tutelado pelo tipo da incolumidade pública. Em caso de consumo de álcool, a conduta pode se amoldar às contravenções dos artigos 34 e 35 do Decreto-Lei 3.688 de 41. Em caso de condução de veículo automotor, a conduta se amolda ao artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. O parágrafo único contempla um tipo qualificado em razão do veículo ser de transporte de passageiros. Disposições penais. Causas de aumento majorantes do artigo 40, que nós havíamos falado. O artigo 40, as penas previstas nos artigos 33 a 37 dessa lei são aumentadas de 1/6 a 2/3, se a natureza, a procedência da substância ou produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito. O agente praticar o crime prevalecendo-se da função pública ou no desempenho da missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância. A infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações, prestem muita atenção nisso aqui, pessoal, estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sede de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza.
de serviços e tratamento de dependentes de drogas e reinserção social, ou de unidades militares ou policiais ou transportes públicos. O crime tiver sido praticado com violência ou grave ameaça, emprego de arma de fogo ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva, caracterizado o tráfico entre estados da federação ou entre entes do Distrito Federal, ou entre esses e o Distrito Federal, sua prática envolver ou visar atingir criança ou adolescente, ou a qualquer que tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação. O agente financiar ou custear a prática do crime. Colaboração premiada. O artigo 41 dispõe, pessoal, o indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá a pena reduzida de 1 a 2/3. Trata-se de um acordo entre o Estado e o suposto autor do crime, que consiste na concessão de um benefício penal em troca da colaboração com a Justiça. O benefício só se aplica ao delator, não abrangendo em caso de concurso os demais autores ou partícipes. É, portanto, personalíssimo. A expressão voluntariedade significa que o delator não foi coagido a colaborar. Requisitos cumulativos: identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime. Benefício reduzida de 1 a 2/3. Critérios para aplicação da pena. O artigo 42 dispõe que o juiz, na fixação das penas, considerará como preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Artigo 43. Na fixação da multa, a que se referem os artigos 33 a 39 desta lei, o juiz, atendendo ao que dispõe o artigo 42 desta lei, determinará o número de dias multa, atribuindo a cada um segundo as condições econômicas dos acusados, valor não inferior a 1/30 nem superior a 5 vezes o salário mínimo. Parágrafo único. As multas que, em caso de concurso de crimes, serão impostas sempre cumulativamente, podem ser aumentadas até um décuplo se, em virtude da situação econômica do acusado, considerá-las o juiz ineficazes ou ainda que aplicadas no máximo. Então, pessoal, vamos dar uma paradinha, após nós já retomamos com as vedações dos benefícios penais, certo? Até mais!